bem, amigos da nossa TV Sapeaçu, nosso site Bahia 24 Horas, também o nosso Instagram Sapeaçu Notícias. Estamos em mais um programa Papo Aberto, do lado dessa figura maravilhosa aqui, conhecida em toda a região do Recôncavo Baiano, Neide Neves. Ela é terapeuta, ela vai se identificar para vocês que estão assistindo a gente, o seu trabalho, a sua área, aqui na nossa live do nosso Instagram. Nós vamos falar hoje com ela sobre um assunto interessante: regeneração celular, terapia de hidratação dos tecidos conjuntivos e estimulando o organismo no processo de restauração. Ela vai explicar tecnicamente tudo isso para você de uma forma que você que está em casa, você vai entender. Mas antes, o patrocínio que nós temos aqui, inclusive dela, da Neide Neves, terapeuta, da Cardimagem, do Verdurão, CEMED, BCC Advogado Associado, Marcos Armoro, Panificadora Menezes, Pauecel, Farmácia Castro Alves, Mercado Compre Bem, Itacel. Forte abraço para você, meu amigo Ítalo. Tucamaia, Prefeitura de Sapeaçu, Açaiteria Delícia, Sobral Materiais para Construção, Panificadora Docilar, Império Variedades, Café São Jorge, Império do Bolo, Rede Farmácia Sapeaçu, Mercado Lau, Porto Sapé, Juraci Pinto, LM Parafusos e Lubrificantes, Quiosque Ferraz, Gelado, o laboratório, né, da nossa amiga Geo, Caca Acessório também, Centro de Recuperação Filho Próprio. Fala aqui com Neide Neves, no início da nossa live. Neide, mais uma vez, é um grande prazer recebê-la aqui no nosso programa Papo Aberto, da nossa TV Sapeaçu, nosso site Bahia 24 Horas e também no nosso Instagram. Muito obrigado, Eduardo, por eu estar aqui. Também é um privilégio que eu estou recebendo de vocês. E eu espero que hoje seja útil a cada um de vocês aqui. Então, eu sou terapeuta e iridóloga, né? Procuro buscar o que o nosso Criador deixou aí para ajudar a nosso favor, na base da nutrição, desintoxicar o corpo, desestressar, procurar saber por que a pessoa adoeceu, quais são as alergias, será que a pessoa está intoxicada com parasitas, metal pesado? Essa parte aí que eu quero saber o motivo pelo qual a pessoa adoeceu. Porque às vezes a pessoa está sem energia e às vezes o motivo é porque a pessoa está desidratada, porque os sais minerais é condutora de eletricidade. Então, se a pessoa estiver com pouca eletricidade no corpo, não vai ter força nem de suspender o braço. A pessoa fica cansada só em suspender o braço. Então, a pessoa pode estar com deficiência de sais minerais. É nessa parte aí que eu atuo. Hoje o tema foi falando sobre usar a hidratação para fazer regeneração celular. Por quê? Porque 70% do nosso corpo é água. Tem parte do nosso corpo que tem menos água, como por exemplo os ossos, os dentes, tem pouca água. Mas o cérebro, a medula, né? Às vezes a pessoa está com hernia de disco e o disco, ele é 80% água. Então, eles são os nossos ossos da coluna e todos soltinhos. Então, quando nós estamos desidratados, ele começa a colar. Então, precisa haver uma reidratação que a pessoa perdeu ali, vai perdendo até massa óssea. Eu tenho clientes que eles colou o osso. Por quê? Por causa da desidratação. Então, é muito importante. Meu primeiro passo é hidratar, procurar saber quais são as alergias do cliente. Já que teve alergia, então temos de limpar o que ele tem alergia. Depois de limpar, uma boa suplementação, né? Como eu falei, e também modo de vida. A pessoa tem que ter, para ter ossos fortes, por exemplo, tem que ter exercício. Tem que ter exercício também, tem que ter disciplina na alimentação, que hoje em dia as pessoas não estão sabendo qual é a diferença entre produto alimentício e nutrientes. Então, o nosso corpo quer nutriente. No outro dia eu estava conversando com a mãe que ela falou que a filha dela sente fome o dia todo.
eu descobri que a menina merenda guloseima de manhã até a noite. Então, se a pessoa ficar com guloseima o dia todo, ela vai ficar com fome o dia todo. Porque enquanto não nutrir as células, também não vai haver a saciedade da fome. Isso. E as células precisam de alimentos. Isso. E muitas vezes, quando a pessoa está desidratada, o sangue não consegue hidratar a célula. Então, o nutriente não consegue entrar na célula. E para isso precisa primariamente de uma hidratação. É dessa parte aí que eu entro. Por exemplo, eu vou mostrar aqui esse desenho aqui. Não sei se vocês estão vendo. Muitas vezes a pessoa está assim, ó. Aqui está escrito café, mas pode ser qualquer outro tipo de toxina. Então a pessoa tem que sair dessa parte daqui para passar para cá. Então, tem que sair de uma parte acidificante para uma parte alcalinizante. Então, o que acontece? Não só na parte da hidratação, mas também tem na parte da nutrição. Muitas vezes a pessoa está fofinho, gordinho, mas a pessoa está desnutrida. Então o que acontece? Então ele tem que sair dessa parte para essa daqui. Passar a comer uma comida nutritiva, alcalina e sair das comidas acidificantes. Porque eu sempre falo com o cliente, se o corpo está reclamando, ele tem razão. Então temos de saber qual é a queixa. E muitas vezes eu não estou aqui discriminando os medicamentos. Por quê? Porque numa emergência, todos nós já fomos salvos por causa de entrar na emergência e o médico cuidou e nós estamos aqui vivos. Mas nós não podemos fazer dos remédios o nosso alimento. Nesse caso aí, nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque os nossos rins podem ficar sobrecarregados com medicamentos, o fígado, o intestino. Então, nesse caso aí, tem que haver uma limpeza do corpo. Neide, você está condenando os medicamentos? Não. Só não pode se esquecer que para cada queixa do corpo, pode ser um nutriente que está faltando. E vamos substituir ele com um medicamento, com o silêncio. Sumir sintomas? Não. Passou a crise, vamos responder, vamos escutar o que o corpo da gente está respondendo. Em nome da Cardiomagem, um abraço aqui para o Dr. Marcos, inclusive mandou mensagem para nós aqui. Obrigado, Dr. Marcos Rocha, da Cardiomagem, amigo ali, nosso amigo Marquinhos, colega de sala, né? O Verdurão, CEMED, BSC e a panificadora Menezes, o Marcos Agogo. A senhora falou aí dos alimentos, que tem que trocar o tipo de alimentação por outro. Tem que alcalinizar o corpo, não é isso? Isso, né? No caso aí, Neide, qual é a dieta que você passa? A melhor dieta que eu passo é a dieta da vovó. O que é que sua bisavó comia? A sua avó comia? Porque aquilo ali eles comiam comida de verdade. Ela dizia, tem que comer isso aqui para ficar forte. Hoje diz, come isso aqui para ficar gostoso. Porque é gostoso. As pessoas comem porque para agradar a língua, para agradar o paladar. Não deixando de lembrar que a comida da vovó também é gostosa, viu? A comida bem nutritiva também é gostosa. Agora nós precisamos voltar para a cozinha, cuidar, em ter prazer de estar batendo um papo ali cozinhando. Porque as pessoas chegam cansadas do trabalho e preferem mandar comprar uma comida pronta. Não é errado comprar uma comida pronta, mas exige mais do que a gente está cozinhando para vocês, colocar mais nutrientes e menos caloria vazia. Se nós formos exigentes, vamos ter fornecedores também, como é que eu posso dizer, requintado, ele vai procurar dar o melhor alimento. Se exigir, pode, né? E falando sobre alcalinizar o corpo, a melhor maneira de alcalinizar o corpo é através de uma boa água. Neide, como é que pode ter uma boa água? Primariamente, a água tem que ser limpa. Ela não tem que ter metal pesado, ela não tem que ter resíduos assim, coliformes fecais e outras coisas. Primariamente, a água tem que ser limpa. Segundo, a água tem que ter sais minerais. Por quê? Porque às vezes você tem uma plantinha ali que você só fica molhando, ela fica na chuva. Ela começa a ficar amarelinha, por quê? Porque a chuva lavou
a terra toda ela ficou anêmica, ela ficou. Aí tem que colocar ali adubo, né? Da mesma maneira, a nossa água ela tem que ter sais minerais para que nós também tenha energia. Outra coisa, a água parada, por exemplo, eu tenho uma água e ela fica parada no recipiente. Ela está limpa, certo? Ela está limpa. Mas por ela estar parada, o que acontece? Ela começa a ter cachos, começa a colar, que chama de cluster, que é diferente de uma água de cachoeira, a água está ali em movimento. Veja que a nossa eletricidade vem de água em movimento, então nossa água tem que ter movimento. Por isso que eu falo que a água ela tem que ser limpa e mineralizada, diferente da água mineral, porque a água mineral ela só é mineral na fonte. Quando você tira a água, coloca no garrafão que entrega na casa, a água já vai estar parada ali há um bom tempo ali naquele garrafão. Então termina a água perdendo aquele poder mineral, né? Tanto que eu faço teste com os mineralizadores que eu sempre indico para os meus clientes, para os meus amigos, né? Eu indico os mineralizadores de água. Quando a pessoa bebe a água, na mesma da hora, a pessoa sente energia na hora. Por quê? Porque ela retira a poluição eletromagnética. E nós somos seres da natureza, então temos de estar envolvidos com a natureza. Mas nós nos afastamos, nós deixamos de andar a pé, moramos em casas fechadas de Wi-Fi, e que é a poluição eletromagnética. Então, uma água que ela corrige isso é maravilhoso. Eu tenho um caso aqui desse rapaz aqui, olha, depois se vocês quiserem cobrar de mim um vídeo, esse rapaz mora em Portugal. Ele tinha psoríase há 15 anos. 15 anos ele com psoríase. E o filho dele era médico e não conseguia curar a psoríase do pai. Por quê? Porque ele estava com sangue tão ácido que os medicamentos não conseguem. Medicamento não consegue tirar acidez do corpo. Então o que aconteceu? Ele, com o nosso tratamento regenerativo, o que foi que aconteceu? Ele em 40 dias, olha a perna dele como ficou. Tá vendo? O antes e o depois, eu tenho um vídeo. Ele mora em Portugal e eu tenho esse vídeo ele falando como ele ficou feliz com o resultado de apenas a pessoa beber uma água mineralizada, tirou a acidez, oxigenou o corpo. Outra coisa também que ela libera cálcio e magnésio na água, libera outros minerais também, mas o ponto alto é o cálcio e o magnésio. O magnésio consegue ajudar a alinhar o cálcio, a colocar ele no lugar certo, porque o cálcio ele tem que ficar nos ossos, nos dentes. Ele não pode ficar nos rins, porque senão vai dar pedra nos rins. Então, o magnésio ele ajuda a colocar os minerais no seu devido lugar. E esses mineralizadores é maravilhoso, gente. Se vocês quiserem, esse mês nós estamos com uma campanha de que se vocês quiserem ligar para mim, Vai dar seu número. Isso. O meu número é 719-8205-4086. Repetindo, 719-8205-4086. E se for perto aqui, eu posso ir até visitar a pessoa para fazer uma consulta, para ver a queixa, qual é a queixa do corpo, né? Aí temos os nossos patrocinadores que vai cobrir a minha, como é que se diz? A minha visita à pessoa, se for aqui perto. E se quiser online também, pode ligar online que eu posso fazer uma consulta online através do patrocinador, que ele vai mostrar se a pessoa, o problema de saúde que a pessoa tem, que o nosso projeto que ajuda a regenerar os tecidos através da água. 70% do nosso corpo é água, então vamos investir numa boa água, gente. Passou a crise, vamos limpar o corpo, nutrir, hidratar. Também, o que eu falo também muito de uma vida que a pessoa não está gostando, isso também adoece muito. A depressão vem da chamada vida lixo. Não aceite para você não está mais aceitando aquilo, procure buscar.
Agradeça o que você já tem e procure se esforçar hoje para o seu amanhã ser o melhor, porque não é o passado. Porque minha mãe fez isso comigo, não sei quem fez isso comigo. Esquece, o ontem não adianta mais, é o hoje para o nosso amanhã ser melhor. Procura investir na melhor água, no melhor alimento, na melhor diversão, né? Melhores amigos. Se a sua profissão não está lhe dando um retorno bom, invista em você. Invista em você que você vai ter uma profissão melhor e ganhar melhor. Muito bem, estamos aqui no nosso programa Papo Aberto, conversando com a terapeuta e hidróloga Neide Neves. Está falando hoje sobre vários assuntos importantíssimos. Quando ela mandou para a gente, a nossa produção aqui, nós vimos claramente a importância desses assuntos: a regeneração celular, terapia de hidratação dos tecidos conjuntivos e estimulando o organismo no processo de restauração. Então, a regeneração celular é importante, ou seja, a regeneração das células para o ser humano. Com certeza. E para a célula ela reconstruir os tecidos, como eu vi vários vídeos de pessoas que moram aqui em Sapeaçu, em Conceição do Almeida, fora do país, de pessoas que estavam com doença degenerativa e só por beber uma água, eu digo uma água viva, regenerou os tecidos. Eu tenho vários vídeos, se vocês quiserem ligar para mim, eu mandar diretamente para vocês, que às vezes o antes e o depois é muito chocante e termina, eu não posso mostrar assim publicamente, mas se vocês quiserem eu posso mostrar que existe uma recuperação. Por quê? Porque a maioria das doenças é inflamação. Inflamação se tira com uma boa água. Uma boa água, ela consegue tirar a acidez do sangue, consegue oxigenar o sangue e mineralizar o corpo e dar eletricidade e termina a pessoa voltando, aquele tecido voltar a ser jovem novamente. Nós somos 3 meses de vida, porque a cada 3 meses nossas células morrem, saem e entram novas. Então, se o nosso líquido biológico está sujo, a pessoa continuar fazendo uma limpeza, com 3 meses, a maior parte de problemas de saúde consegue ser recuperado através de uma boa hidratação, uma boa suplementação, alimentação e não esquecendo dos exercícios. Para quem não gosta de exercício, saúde sem exercício, gente, não tem. Não gosta de fazer exercício? Dance. Vai dançar. Dançar, eu acho que é um dos melhores exercícios, gente. Tem cada música boa aí que vocês podem dançar, né? Não tem idade. O idoso, pega o seu idoso, leva para dançar. E é terapêutico, a dança é terapêutica. Muito bem, estamos aqui em nome da Powercell, na farmácia Castro Alves, Mercado Compre Bem, Itacel, a nossa terapeuta de droga, Neide Neves, Tucamaia, amigo do esporte, Prefeitura de Sapeaçu, Açaiteria Delícia, seu próprio material para construção, Planificadora Docilar, Império Variedades, a número 8 de utilidade doméstica, Café Seu Jorge, Império do Bolo. Eu achei interessante uma colocação que a senhora fez, pela sua experiência, pelos seus estudos, pelo seu trabalho, pelas pesquisas, que a água mineral, quando ela é tirada lá da fonte, é envasada em copos, garrafas, galões, ela perde a propriedade, é isso? Porque a água, ela tem que ser em movimento. Porque não dá nem para fazer um teste aqui para vocês verem. Se tiver uma pessoa até que eu pudesse até fazer o teste aqui para mostrar, como uma água, ela mineral, ela dá energia. Eu posso deixar até para outro dia. Na próxima vez a gente sempre está aqui. Da próxima vez eu vou mostrar a diferença de uma água mineralizada e uma água mineral que já tem dias e dias que saiu da fonte. Porque a água, ela é igual a folha de couve. A folha de couve está lá no pé do couve, né? Tira aquela folha. Aí ela vai perdendo a vitalidade dela. A mesma coisa, a água mineral, ela sendo mineral na fonte, você bebe, você tem energia. O solo tem energia, a natureza tem energia. Mas quando se separa, perde energia. Só para falar um caso que aconteceu, teve um rapaz que ele descobriu que quanto mais a gente está fora da natureza, a gente fica doente. Aí ele pegou um fio terra,
amarrou no pé de uma pessoa que estava doente, ele passou a noite toda dormindo com o fio terra no dedo. E a pessoa melhorou, voltou. A energia dela é vital, para vocês verem que o chão tem energia, a água em movimento, né? Como eu falei bastante, a nossa eletricidade vem ali da pedra do cavalo, aquela água ali, eletricidade, então nós precisamos ter eletricidade, então precisamos ter água da eletricidade. Então, depois que eu passei a ter meu mineralizador em casa, minha água filtrada, com o mineralizador dentro da minha água, ficou muito melhor, as minhas dores desapareceram. Antes eu tinha problema de labirintite, minha labirintite também desapareceu. Porque eu tenho testemunho de outras pessoas, mas eu tenho do meu marido também. Hernia de disco, não precisou operar. Ele está aí, ele sobe, desce, trabalha, pega peso. E tudo isso através de uma água que tem eletricidade, que tem energia, isso é tudo de bom. Né? E se vocês quiserem saber mais, podem ligar para mim que eu quero saber mais. Né? Esse mês de agosto estamos fazendo a campanha gratuita, né? Que tem um patrocinador que vai ajudar. Então vocês não se preocupem para saber se serve para vocês, mas com certeza serve. É isso aí, estamos aqui no nosso Papo Aberto, conversando com a terapeuta e hidróloga Neide Neves, em nome da Rede Farmácia Sapé Sul, Mercado Lá. Um abraço aí para o pessoal Alto Posto Sapé, sempre com a gente, Juraci Pinto, Gelab, o laboratório da nossa amiga Geu, LN Parafusos, CAC Acessórios e também o Centro de Recuperação Fio Pródigo. Uma coisa interessante, Neide, também, como é que se estimula o organismo no processo de restauração? Então, assim, nós ficamos doentes por 3 motivos. Ou estamos desnutridos, ou estamos intoxicados, ou estressados. Então, a partir do momento que vamos na queixa, por exemplo, para nutrir, precisamos de uma boa hidratação. E também o corpo, por exemplo, vamos dizer que a pessoa comia bobagem durante a vida dela toda. Então, ela vai ter que desintoxicar daquelas bobagens e passar a nutrir, substituir por um alimento básico, um alimento que o corpo está pedindo. Qual é a queixa? Para cada problema de saúde existe uma deficiência de um nutriente. Então, o que é que acontece? Limpar o corpo e, como é que eu estou dizendo, dá um giro e volta na água. Hidrata, por quê? A água ela entra no corpo e nutre a célula. Ela entra no corpo e e limpa, né? Limpa a célula. E ela entra no corpo e também ela ajuda a harmonizar o corpo. Por exemplo, quando a pessoa toma um susto, aí o sentimento libera e vai no estômago assim e libera no corpo todo. Se for medo, a pessoa começa a se tremer. Quem foi que levou essa sintonia? Foi a água. Foi a água. Às vezes, se você tiver um balde de água, você bater do lado, aí o que acontece? Aí vai aquelas ondinhas. Então, tem a sintonia do amor, da alegria, do medo, né? Hertz, né? Que chama de Hertz. Tem a vibração do medo. Então, quando a pessoa ela tem pensamentos positivos, que a Bíblia chama de fruto do Espírito Santo, né? Alegria, amor, paz, né? Autodomínio, a pessoa fica com mais energia. Mas se for ao contrário, a pessoa tem sentimentos negativos, como rancor, ódio, não perdão, também a água leva esse sentimento para as células. Sentimento de culpa também, a pessoa se sente culpada, e isso adoece as pessoas. Então, nós precisamos sempre estar meditando em pensamentos positivos para ter saúde. Porque pensamento negativo, eu não merecia isso, né? Eu não merecia, minha mãe me abandonou, meu pai me abandonou, não. Agradeça, você só está vivo porque você é 50% sua mãe e 50% seu pai. Só em você existir, só esse motivo já basta para agradecer, honrar pai e mãe. Porque a Bíblia não fala, por causa disso ou daquilo, você tem que honrar o pai e mãe. Não, só por você existir, já deve agradecer. E a gratidão faz abrir caminhos, né? Porque todo mundo quer estar do lado de pessoas alegres.
E por você não agradecer, ele vai ficar mal-humorado, vai ficar chateado. E isso vai fazer com que as outras pessoas se afastem de você. Então, quando ficamos felizes e gratos, tudo acontece, as portas se abrem para a gente. Tanto na saúde, né, como no trabalho, todas as outras áreas. Né? Exatamente. Né? Muito bem. Existe uma porcentagem assim, que a pessoa pode tomar de água por dia? Olha, a Organização Mundial fala que em média, para cada 30 quilos, 1 litro de água. Se a pessoa tem 60 quilos, 2 litros de água. Mas, no meu caso, tem pessoas que quando ela está tão ácida, ou seja, a desidratação de grau, até 10 litros de água que for beber ainda está no, como chama? Está bebendo. Não que a pessoa vá beber 10 litros de água. Se for a água apropriada para tirar acidez, como por exemplo a pessoa que está com câncer. O câncer, a pessoa está tão ácido que está juntando o lixo em determinada parte do corpo. Então, 2 litros de água eu não acho que seja suficiente. Mas, em média, 2 litros de água, 1 litro de água para cada 30 quilos. Né? Uma criança, né? O quilo dela pela quantidade de água. Então, para cada litro de água, para cada 30 quilos de corporal, né? Isso, mas, como eu estou dizendo, se você estiver... Porque assim, hoje eu tenho que beber, vamos dizer que seja 6 litros de água, aí eu bebo 5. Aí amanhã é para eu beber 7, aí eu continuo bebendo 5. Aí depois da manhã eu tenho que beber 8, aí eu continuo no 5. Então eu vou estar sempre no débito. Pior ainda, porque tem muitos alimentos que são acidificantes, que ainda descem, que temos de beber água alcalina para neutralizar o pH do nosso sangue. Porque o corpo da gente é esperto. Vamos dizer que vamos ver que a pessoa bebe um litro de refrigerante, que acontece, tem pessoas que bebem 1 litro de refrigerante em um dia. Para o corpo não morrer, o corpo é esperto, porque ali... Aí o que acontece? Ele vai sacrificar um órgão para salvar o corpo todo. Então, ele vai escolher um órgão para acidificar. Então, às vezes a pessoa está com uma dor no pé, extremamente com dor no pé. Por quê? Porque o sangue escolheu o pé para acidificar. Às vezes aquele ferimento que não fecha é porque ele está pegando a acidez do corpo e colocando ali no pé. Então, quando a pessoa passa a se hidratar, bebendo uma água ali alcalina, então, aquele ferimento vai fechar. Eu tenho vários exemplos de pessoas que estavam com sangue tão ácido, sem oxigênio. E o que aconteceu? Passou a beber essa água com oxigênio, passou a beber essa água alcalina e as dores sumiram, o ferimento fechou, né? Aquele mal-estar que a pessoa estava sem dormir, voltou a dormir, uma falta de ar também, que às vezes a pessoa, o sangue sacrifica o pé, mas às vezes sacrifica os pulmões ou o pâncreas. Então, dando suporte ao nosso sangue, o que vai acontecer? Ele vai deixar em paz aquele órgão. Então é desse jeito aí. Muito bem. Para a gente concluir, uma pessoa ela quer mudar o hábito dela com respeito à água. Como é que você pode oferecer essa ajuda a essas pessoas, aos nossos amigos, potenciais clientes? Eu trabalho num projeto que tem filtros muito bons, que tem 7 poderes de filtragem, se vocês quiserem conhecer. Ele é muito bom. Outra coisa também, os mineralizadores que coloca dentro da água, eles faz com que a água tenha um aspecto da natureza, libera cálcio, magnésio, deixa a água 6 vezes mais fina, deixa a água, como é que eu posso dizer, deixa a água 6 vezes mais fina, libera oxigênio na água, que é tudo de bom que nós precisamos. Tem outras coisas também que essa água faz, né? E como da massa óssea, né? Porque, por exemplo, se a pessoa bebe água, bebe refrigerante, aí o que acontece? Aí os rins tiram cálcio dos ossos para fazer a digestão do refrigerante. Só que quando a pessoa não tem mais cálcio nos ossos, o que vai acontecer?
a pessoa vai sentindo dores. E toda vez que a pessoa bebe algo acidificante, vai sentir dores. Então tem que ter alimentos alcalinizantes para devolver a massa óssea. Então uma água alcalina vai ajudar nisso. Muito bem, estamos aqui no nosso papo aberto com a terapeuta eridróloga Neide Neves, que tem seu consultório aqui na vizinha cidade de Conselho Almeida, no resíduo de Sapé-Açu, também atende pessoas aqui em Sapé-Açu. E nós estamos concluindo esse bate-papo aqui com ela, um papo aberto com ela, e deixar para ela os microfones à disposição para suas considerações finais e algo mais que a senhora queira acrescentar. O Filho Pródigo, o projeto Filho Pródigo, eu dou apoio lá. Aí, se vocês quiserem ser atendidos lá também, vocês vão estar ajudando a obra beneficente lá. Porque tem nossos meninos que eles saíram, eles estavam dando trabalho lá à família, à sociedade, e eles decidiram mudar de vida e nós estamos dando apoio. Se vocês quiserem dar apoio lá, eu dou apoio. Se vocês quiserem uma consulta lá, também lá tem espaço, se vocês quiserem, vocês vão estar ajudando. Porque eu vou estar contribuindo, ajudando lá o Filho Pródigo, que lá são tudo doações. Então eu tiro o dia na minha semana para eu ajudar lá. Meus meninos também doar com contribuições, se a pessoa quiser fazer doações também é muito bom. E se vocês quiserem uma consulta comigo lá no Filho Pródigo, em vez de vocês quiserem ir para a Conceição do Almeida, quiser ajudar lá no Filho Pródigo, as portas estão abertas para vocês também. Vocês podem ligar para o Filho Pródigo lá, tanto para Robson, para Rubens, que estão dando sempre apoio lá. E eu vou atender com todo carinho, do jeito que eu sempre gosto de fazer com meus clientes. E também, se vocês quiserem também saber mais sobre o projeto de como turbinar a água de vocês, eu também estou aqui para isso. E outra coisa, primeiro lugar, saúde, segundo, conhecimento. Né? Você sempre procure ter saúde, e para ter saúde tem que ter conhecimento, né? Conhecimento, vocês vão escolher as melhores coisas, né? Como vocês vão saber se o que eu estou falando aqui é verídico ou não, tem que buscar conhecimento. Entendeu? Isso. Pronto, nosso muito obrigado, agradecer aqui ao pessoal da Câmara Man aqui, Câmara Guel, que está nos auxiliando hoje, agradecer meu amigo Marco Barbuda por mais um dia de trabalho, agradecer a você, Neide, também, pela oportunidade de marcar presença aqui no nosso programa Papo Aberto. O Marco já tem o próximo, vamos falar de MEI. Sapé-Açu está cheio de micro e pequenos empresários, né? Vamos falar de MEI e com MEI também vamos falar de outros assuntos também, vamos marcar com ela mais um Papo Aberto no mês de agosto que está chegando. Obrigado a todos vocês pela audiência, por acompanhar a gente e até a próxima, se nosso Jeová Deus permitir.